Bem-vindo a Real Economy. Esta semana estamos em Madrid para falar sobre o desemprego dos jovens da Europa e as possíveis soluções que estão a ser criadas. Neste programa vamos analisar as alternativas de emprego para jovens em França e uma unidade empresarial de Espanha que quer mudar a forma de trabalhar da próxima geração. Vamos ainda conhecer as iniciativas da União Europeia com o Comissário para o Emprego. Grécia e Espanha têm feito constantemente as manchetes dos jornais pelos recordes ao nível do desemprego, principalmente entre os jovens. Se compararmos estes números com o da Áustria e da Alemanha, compreendemos porque é que o foco se centra nos países do sul da Europa. Os jovens espanhóis, particularmente nas regiões do sul como a Andaluzia, lutam para encontrar soluções de futuro. A incompatibilidade ao nível das habilitações e a falta de oportunidades empresariais são as maiores causas do desemprego nas faixas etárias mais jovens. Haverá esperança para elas. Igor Lorente vem de uma reunião num consórcio de investidores espanhóis e internacionais e sente-se feliz. Estão quase garantidos os fundos para o seu primeiro empreendimento, uma aplicação para comunicações móveis chamada Sivarit. Acho que eles querem mesmo investir e em breve, talvez daqui a um mês, assinamos contrato. A história de Igor não é comum em Espanha. Os empregos nos setores público e privado estão a ser cortados. Um governo baseado na austeridade está a isolar os jovens. Estamos a combinar o processo de racionalização necessário com novos incentivos, uma taxa fixa sobre as contribuições para a segurança social, a capacidade de compatibilizar os benefícios no caso de desemprego, a promoção dos business angels e investidores estrangeiros. Mas aqueles que trabalham com os desempregados dizem que não é suficiente. Estes programas não são suficientes, não abarcam toda a sociedade, todas as entidades sociais que precisam de recursos para conseguirem implementá-los. Estes recursos somam 3,4 mil milhões de euros aos 1,9 milhões provenientes de um programa da União Europeia, cujo total é de 6 mil milhões. Mas as organizações empreendedoras dizem que é a falta de credibilidade e de experiência que Espanha tem de resolver de imediato. Estamos a trabalhar em Espanha com empresas privadas, como a JP Morgan e a Accenture, para desenvolver um mecanismo de financiamento para os jovens empreendedores. Também estamos a trabalhar para começar um programa de mentorização. Espanha está sob pressão para acabar com o salário mínimo depois de um projeto de reforma laboral, mas nenhum dos programas, quer os que abordam as leis laborais, quer os de empreendedorismo, criam realmente emprego. Espanha vive uma situação particular que partilha com a Grécia, Itália e Portugal, países onde o desemprego entre os jovens é elevado. Tem o que chamamos de trabalho dual, o que quer dizer que as pessoas ou têm um contrato de trabalho permanente, ou seja, é muito caro e difícil despedi-los, ou têm trabalhadores externos que entram e saem e são os primeiros a perder os empregos, e é entre estes que estão os jovens. Tivemos uma legislação muito rígida que impediu o mercado de trabalho de se adaptar rapidamente à mudança estrutural e aos efeitos da crise. Atualmente, a encolher a economia espanhola necessita de um crescimento de pelo menos 0,81% para criar emprego. Até aqui, jovens como o Igor precisavam de um cinto de segurança para voar rumo a um futuro autorrecriado. Mas antes de seguirmos em frente, como se representa o desemprego entre os jovens? Quando A, B e C atingem os 15 anos, em Portugal é obrigatório completar-se a escolaridade obrigatória para se entrar na vida ativa, os jovens podem entrar no mercado de trabalho. A consegue um emprego, B não tem emprego mas está à procura e C não está empregado nem estuda ou faz formação profissional. O desemprego juvenil cobre B e C. No curto prazo, a falta de ofertas no mercado de trabalho causa o desemprego entre os jovens. Isto acontece quando as empresas e os governos não podem tomar decisões devido à incerteza económica e às leis laborais e fiscais. No longo prazo, uma das principais causas do desemprego dos jovens é a falta de incompatibilidade de habilitações. A taxa de desemprego jovem representa a percentagem da população desempregada dos 15 aos 24 anos, no total da população ativa deste grupo etário, que inclui os indivíduos B e C. Já o total da população ativa jovem compreende os indivíduos A, B e C. Os jovens que não fazem parte desta categoria estão ainda a estudar. Em termos percentuais, o aumento do desemprego jovem é maior do que o geral.
Uma das questões que se levanta é saber se a formação pode incentivar o espírito empresarial, se pode criar realmente postos de trabalho num ambiente de incerteza. Colocámos esta questão ao Comissário da União Europeia para o Emprego e Assuntos Sociais, Laszlo Andor, na Alemanha, no âmbito do lançamento de um programa de incentivo à aprendizagem. Aqui em Leipzig está a ser lançado um programa que pretende relançar a aprendizagem como opção ao desemprego dos jovens. Esta é realmente uma maneira de criar empregos? O aumento do desemprego entre os jovens nos anos de recessão foi muito mais acentuado do que o aumento do desemprego em geral. Mas é verdade que para resolver este problema sistémico temos de gerar uma recuperação, temos de gerar crescimento económico, o que exige medidas mais complexas. Como é que o programa Juventude em Ação funciona? Porque ouvimos falar em números elevados, entre 6 a 8 mil milhões, mas ninguém sabe ao certo como são distribuídos, como vai ser implementado. Esse programa garante que nenhum jovem pode estar desempregado mais de 4 meses depois de deixar a escola ou ficar desempregado, porque há uma oferta dos centros de emprego para uma nova colocação ou uma oportunidade de formação ou estágio. Acredita que os governos estão a seguir essas diretrizes? Há um grande entusiasmo para a transferência de... Entusiasmo não quer dizer implementação. Mas tem de começar pelo entusiasmo, porque os países continuarão a viver a sua diversidade. Em alguns países haverá uma maior aposta na formação, noutros, no empreendedorismo. Há uma série de questões sobre mobilidade e isso cria desconforto quando o assunto é abordado na União Europeia. É verdade que é uma questão sensível, mas acredito que temos de falar sobre ela. Em algumas regiões há um alto nível de desemprego, enquanto noutras, muitas partes da Alemanha, há escassez de mão de obra. Há uma grande procura do lado das empresas. Por isso, temos de fazer corresponder melhor a oferta e a procura. Acha que, de certa forma, precisam de ser implementados mais recursos? É claro que, no momento de crise, há uma maior necessidade de financiamento. É por isso que é muito importante a criação de um instrumento como esse de 6 mil milhões de euros. Este instrumento estará concentrado nos anos de 2014 e 2015 e pode ser complementado se, no final, não tiver sido suficiente. Da Alemanha à França, onde 1 em cada 4 jovens não tem emprego, 300 mil vão ser abrangidos pelos 6 mil milhões de euros de fundos da UE, alguns dos quais estavam já destinados à França para os próximos 2 anos. Analisamos as iniciativas francesas. Kevin passou 1 ano no desemprego até conseguir trabalho. Mas ele nunca está sozinho. Ao seu lado tem permanentemente Lionel, 60 anos, 42 de experiência profissional. Chefe, pode venir voir s'il vous plaît? Ouais, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Pour le positionner, il faut que je peux le maintenir avec mes mains ou il faut à tout prix que je mette les blocs? Non, pour ça, tu peux tenir la main. Este especialista em ótica de precisão é o primeiro em França a beneficiar de um contrato entre gerações. O jovem vai trabalhar com um sénior e este vai tentar transmitir todo o seu know-how. O aspecto financeiro do contrato entre gerações consiste numa bolsa de 4 mil euros, 2 mil para cada um durante 3 anos. E isso ajuda a obter a validação profissional em áreas onde a formação é cara. Foi graças a este apoio que a empresa conseguiu contratar e fazer a transição entre as 2 gerações. Este contrato é uma das principais medidas do governo francês. Não podemos dizer que esperamos o crescimento. Enquanto esperamos o crescimento, aumenta o número de desempregados e aumenta também o número de jovens em situação desesperada. Isso não é aceitável. Portanto, temos de agir para atingir o crescimento e o emprego. E devemos fazê-lo com o caráter de urgência, porque é fundamental dar apoio económico e social a estes jovens. A meta é chegar às 300 mil novas contratações através destes empregos subsidiados. 75 mil através dos contratos entre gerações e 500 mil do desenvolvimento de aprendizagem e formação profissional, um objetivo para este ano. Vamos trocar as nossas experiências e isso permitirá melhorar as políticas nacionais, enquanto se beneficia da solidariedade europeia, da capacidade europeia, de um ponto de vista orçamental. Esta capacidade falta muitas vezes no nosso país, devido também às restrições orçamentais.
O governo francês quer inverter a tendência do desemprego até ao fim do ano. 600 milhões serão investidos em 2 anos na luta contra o desemprego dos jovens. Apenas as regiões onde há mais de um quarto de jovens desempregados podem beneficiar desta ajuda. É o caso de Languedoc-Roussillon. Aqui a taxa ascende a 38,3%. Apesar do panorama negro, foi aqui que Jean Donis fundou a sua empresa de veículos elétricos. Aos 26 anos, com a ajuda da Europa e da região, já emprega 4 pessoas. A empresa é propriedade de uma cooperativa financiada com 25% de fundos europeus. Há muitos dispositivos e uma série de comunidades muito acolhedoras e dinâmicas que dão trabalho aos jovens empresários. Temos de mostrar que o seu trabalho é bem empregue. É assim que se cria um clima de confiança. Em França, 1/3 dos projetos apoiados pelo Fundo Social Europeu diz respeito àqueles que têm menos de 30 anos. Cerca de 900 mil jovens estiveram envolvidos em 2012, uma forma de impulsionar a luta contra o desemprego. Considerando-se apertadas as condições de crédito no sul da Europa, mesmo que os spreads estejam baixos, como vê as questões sobre a juventude e o desemprego jovem nos próximos 1 ou 2 anos? A crise na zona euro ainda não acabou e isso traz um impacto sobre as exigências do mercado de trabalho nos países do Sul e nos periféricos. E isso aplica-se ao setor privado e também ao setor público. No setor privado temos aquilo a que se pode chamar de fragmentação financeira, o que significa que as taxas de juros são mais elevadas nos países mais periféricos. Mas devido aos spreads do Credit Default Swap, há também um impacto negativo nas finanças do setor público. Por isso, com esta polarização na União Europeia, temos pouca margem de manobra para gerir as questões críticas. Commissioner Andor, thank you very much for that. Thank you so much.